Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Gebá e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo, e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Amém? Tome seu assento, por favor, glorificando a Deus e exaltando ao Senhor. Queridos, todos nós sabemos nesta passagem bíblica que os muros de Jerusalém haviam sido derribados, estavam caídos por causa da invasão dos inimigos. A Bíblia deixa claro que mais ou menos em 444 a.C., Neemias volta para Jerusalém para reedificar, para levantar de novo os muros. Muro para uma cidade representava tudo. Naquele tempo, as cidades eram cercadas por muros. Para evitar ataque dos inimigos, as cidades eram totalmente fortificadas com muralhas imensas e terríveis, para que a cidade não fosse conquistada. Mas em muitos casos essa muralha não adiantava, essa muralha caía, ou de alguma maneira os inimigos entravam e essa muralha era destruída. Foi o que aconteceu com Jerusalém. Os inimigos entraram dentro de Jerusalém, derrubaram um muro que protegia a cidade de Jerusalém, queimaram os portões enormes que eram abertos e fechados de dia e de noite, para que os inimigos pudessem literalmente dominar aquele lugar. A cidade de Jerusalém estava à mercê dos inimigos. Neemias, depois de muitos anos, ele volta para Jerusalém para levantar os muros de novo. Ele volta para Jerusalém para reedificar os muros. Aqui eu traço um paralelo. Em 1989 havia um muro chamado Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim representava a separação do mesmo povo, representava morte, representava desgraça, representava destruição. O antigo Muro de Berlim que caiu, ele representava tudo que você pensa de mal, ele simbolizava tudo que você pensa de separação e de morte. Mas o Muro de Jerusalém representava a união e a vida. O Muro de Jerusalém representava a proteção do povo. O Muro de Jerusalém representava a unidade daquele povo. Nós precisamos entender que é necessário ter um muro ao redor da nossa vida, ter um muro ao redor da nossa casa, ter um muro ao redor da nossa família. Pastor, a minha casa já tem muro. Eu não trato desse muro, eu trato de um simbolismo. Eu estou falando de um simbolismo. Precisamos ter um muro que nos cerca, precisamos ter um muro que nos guarda, precisamos ter um muro que nos liberta e que nos protege. Um muro nessa noite que nos protege, que nos guarda, que nos liberta. É esse crente abençoado que está do seu lado. Esse crente abençoado que está do seu lado pode ser um muro que estará do teu lado para te proteger da invasão do inimigo. Quando Satanás se levantar para te derrubar e te destruir, esse crente pentecostal que está do seu lado vai orar pela sua vida, vai interceder pela sua vida, vai colocar você diante de Deus em oração, e você será guardada e protegida, a sua família será guardada e protegida. É esse tipo de muro que nós precisamos, é esse tipo de muro que nós necessitamos. A Bíblia diz que quando o muro começa a ser reedificado, levantado novamente, havia uma alegria extraordinária, havia uma alegria maravilhosa. Quando o muro estava sendo levantado de novo e estava
alegrava, e o povo sorria, o povo engrandecia Deus, e o povo louvava a Deus por causa desse muro sendo edificado e consagrado a Deus. Nós precisamos louvar a Deus e engrandecer a Deus nas nossas vitórias. Precisamos louvar a Deus quando a gente ganha a bênção. Precisamos louvar a Deus quando algo dá certo. Precisamos louvar a Deus quando alguma coisa funcionou. Tem crente que anda tão desanimado, tão entristecido, que mesmo quando dá certo ele não louva, mesmo quando ele recebe ele não louva, mesmo quando a porta se abre ele não louva, porque ele está pensando: para que eu vou louvar? Logo depois ali tem mais um problema, logo depois ali tem mais uma dificuldade, logo depois ali tem mais um problema, tem mais um sofrimento. Precisamos louvar a Deus nas nossas vitórias, precisamos louvar a Deus quando tudo dá certo, precisamos louvar a Deus quando a bênção vem, precisamos louvar a Deus quando aquilo que era escombro começa a ser levantado, precisamos louvar a Deus quando a nossa vida está caída e Deus começa a levantá-la, precisamos louvar a Deus quando a nossa família está sendo destruída e Deus começa a levantá-la e abençoá-la, precisamos louvar a Deus quando tudo parece perdido, mas Deus coloca a mão e dá certo. Tudo aquilo que estava sendo destruído, Deus vai reconstruir, Deus vai levantar de novo. A igreja precisa voltar a celebrar a Deus. Se o problema vai vir mais para frente, tudo bem, eu vou louvar hoje, eu vou adorar hoje. Se o problema vier amanhã, eu posso até chorar amanhã, mas depois eu vou louvar de novo, porque Deus vai me dar a minha vitória. Todas as vezes que Deus me abençoar, eu preciso celebrar. Todas as vezes que Deus me der a vitória, eu preciso louvar. A igreja tem que louvar a Deus nas vitórias. A igreja tem que colocar um CD lá na sua casa e louvar a Deus pela porta que se abriu. A igreja tem que vir para a igreja e adorar a Deus pela bênção que Deus deu, pela porta de emprego que Ele fez, pela libertação do vício que Ele deu. Precisamos voltar a louvar a Deus quando Deus nos abençoa, quando Deus nos ilumina, quando a porta se abre, quando a cura vem, quando o milagre acontece. Vamos voltar a louvar a Deus porque Ele é bom. Precisamos voltar a louvar a Deus porque Ele nos abençoa, porque Ele nos ilumina, porque Ele manifesta a sua glória. E precisamos voltar a louvar a Deus. Nós devemos louvar a Deus porque estamos unidos, porque estamos juntos. Poderíamos estar espalhados. Já imaginou se nós estivéssemos espalhados? Não espalhados por nossa própria vontade. É como acontece no Oriente Médio. Muitas igrejas cristãs, os irmãos não conseguem se reunir, os irmãos não podem estar juntos, eles só podem louvar a Deus sozinhos, eles só podem manter o seu louvor sozinhos. É por isso que nós devemos louvar a Deus. Precisamos e devemos louvar a Deus porque estamos unidos, porque estamos juntos. Um cordão de 3 dobras é muito mais difícil de ser arrebentado, é muito mais difícil de ser quebrado. Eu sou diferente de você e você é diferente de mim, mas se nós deixarmos as nossas diferenças de lado e nos unirmos, Satanás não vai derrubar, Satanás não vai acabar, Satanás não vai destruir. Devemos louvar a Deus porque estamos unidos, porque estamos juntos. A Bíblia diz nesse texto, do capítulo 1 até o versículo de número 42, do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 47, a Bíblia fala de união. Nesse momento em que os muros estavam sendo levantados, os sacerdotes estavam lá, os levitas estavam lá, os cantores estavam lá, o povo estava lá, as crianças estavam lá, os idosos estavam lá. Precisamos louvar a Deus pela união que nós temos. Precisamos louvar a Deus que quando a igreja e a liderança da igreja está unida, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Precisamos louvar a Deus com grande alegria. Não podemos louvar a Deus simplesmente porque por louvar, mas precisamos louvar a Deus com alegria. Eu vou louvar a Deus porque estou acostumado, Deus não vai receber. Eu vou louvar a Deus porque eu aprendi a louvar, Deus não vai receber. Precisamos louvar a Deus com tudo que nós temos. Precisamos louvar a Deus com grande alegria. A Bíblia diz claramente que esse povo louvava a Deus com alegria tremenda. No versículo 25
47 e no versículo 43, a Bíblia diz que o povo louvava, e o povo adorava, e o povo engrandecia. A Bíblia diz que a igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, era conhecida pela sua alegria, pela união, pela comunhão, pelo partir do pão. A igreja precisa ser conhecida pela sua alegria, a igreja precisa ser conhecida pela festa que ela faz quando ela adora a Deus. A igreja precisa ser conhecida pela alegria que ela tem de servir um Deus Todo-Poderoso. Eu posso chorar hoje por causa da minha luta e do meu problema, mas eu me alegrarei no Senhor, me alegrarei de maneira tremenda e profunda, porque eu faço parte do povo de Deus. A alegria faz parte do povo de Deus, o sorriso de louvor e adoração faz parte do povo de Deus, louvar e adorar a Deus faz parte do povo de Deus. Algumas pessoas têm mania de acreditar que Deus só recebe louvor de general, aquele louvor que você canta de cara fechada, aquele louvor que você canta de cara amarrada, aquele louvor que você canta olhando dentro dos olhos dos irmãos como se estivesse bravo e com raiva. Ei, esse povo está enganado. A Bíblia diz que a marca do povo de Deus é a alegria. A Bíblia diz que a marca de quem serve a Deus é a alegria. A Bíblia é clara: aquele que serve ao Senhor, ele anda em alegria, ele anda em alegria. Lembra do que diz o salmista: a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Senhor, ainda que a vida me dê motivos para chorar, eu me alegro em Deus. Eu louvo a Deus, eu sei que Ele vai mudar a nossa vida. Devemos celebrar a Deus e louvar a Deus e ter alegria com Deus por causa da pureza da nossa vida, por causa da pureza do nosso ser, porque o sangue de Jesus desceu sobre nossas vidas, porque temos a oportunidade de ser considerado purificado diante de Deus por causa de Jesus. Lembre-se, você sozinho não tinha chance de ter salvação, mas quando você aceitou Jesus, Ele purificou você com o sangue dele, e hoje você é considerado puro diante do Pai. Precisamos louvar a Deus porque somos puros diante dele, precisamos louvar a Deus porque somos alegres, porque Ele nos purificou, porque Ele nos santificou. A igreja tem que se alegrar na santificação, a igreja tem que se alegrar na pureza da sua alma, a igreja tem que se alegrar porque o sangue de Jesus desceu sobre ela, lavou a vida dela, mudou a vida dela, engrandeceu a vida dela diante dos homens, e louva o nome do Senhor diante dos homens, em nome de Jesus. Precisamos louvar a Deus e devemos louvar a Deus porque Ele está reedificando os muros da nossa vida. Precisamos voltar a louvar a Deus porque Ele está trabalhando em nosso ser. Lembra quando você aceitou Jesus? Ninguém da tua casa suportava você, porque todo dia você colocava o mesmo louvor naquela altura. Você estava celebrando com alegria, você estava celebrando com gozo na sua alma. Parou por quê? Por que parou? Precisamos celebrar a Deus porque Ele é o Senhor. Amém. Precisamos celebrar a Deus porque Ele está protegendo a nossa casa. Amém. Precisamos voltar a celebrar a Deus. Mas alguns passos a igreja precisa aprender. A igreja não pode celebrar a Deus só por celebrar. A igreja precisa seguir alguns passos para celebrar a Deus. O primeiro passo que a igreja precisa aprender para voltar a louvar a Deus, para voltar a se alegrar em Deus, a igreja precisa passar pela porta do monturo. Monturo significa um monte de entulho. Monturo significa um monte de problemas. Monturo significa um monte de ruína. Monturo significa um monte de coisas amontoadas. Monturo significa lixão. Monturo significa lugar onde se joga o lixo. Para voltar a se alegrar em Deus, precisamos passar pela porta do monturo, passar pela porta do lixão, pastor. Precisamos voltar à porta do monturo, pastor. Está repreendido. Isso é heresia. Não é. Para voltar a nos alegrar em Deus de verdade, precisamos passar pela porta do monturo, precisamos passar pela porta do quebrantamento. Porta do monturo significa
porta do monturo, no sentido de que quando eu quero voltar a adorar a Deus, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, que eu sou falho. Sem reconhecer que eu sou pecador, a minha adoração não é adoração. Sem reconhecer que eu sou falho, o meu louvor não é aceito. Sem me humilhar diante do Senhor, Ele não me exaltará. Eu preciso passar pela porta do monturo. Tem muito crente aqui dentro dessa igreja que está precisando passar pela porta do monturo, passar pela porta do monturo e voltar a reconhecer que nós somos pecadores, que nós precisamos nos humilhar antes de louvar a Deus. Precisamos passar pela porta do quebrantamento e entender que somos pecadores, mas Ele nos purifica de todo pecado. Olhe para o crente que está do seu lado, com respeito e educação, e diga: hoje Deus está te chamando para passar pela porta do lixão. Repita de novo: hoje Deus está te chamando para quebrantar o seu coração. Deus está chamando a igreja de novo a se humilhar na presença dEle. Para adorar a Deus tem que se humilhar primeiro. Eu preciso reconhecer que eu sou pó. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou falho. Eu preciso reconhecer que eu erro. Eu preciso reconhecer que eu caio. Mas eu preciso também entender que a misericórdia dele dura para sempre. Ele vai examinar a nossa vida, vai mudar a nossa história. Oh, como disse o salmista, Deus me tirou do poço de perdição. Deus me tirou do tremendal de lama e colocou os meus pés no lugar seguro e colocou nos meus lábios um novo cântico. Aleluia. Quando eu reconheço que eu sou falho e que Ele é perfeito, eu estou no caminho da verdadeira adoração. Quer que Deus receba a tua adoração? Passe pela porta do monturo. Quer que Deus receba a tua oração? Passe pela porta do monturo. Tem gente que quer que a oração suba, chegue diante de Deus, sem passar pela porta do monturo primeiro, sem passar pela porta do monturo. Para que Deus possa receber a nossa adoração e a nossa oração, precisamos nos humilhar diante dEle. Sem nos humilhar, Ele não nos exaltará. Aí tem gente que se humilha assim: Jesus, eu sou dizimista. Jesus, eu sou ofertante. Jesus, eu jejuei essa semana 3 vezes. É assim que ele é humilde. É assim que ele é humilde, jogando na cara de Deus o que ele fez. A humildade dele coloca diante de Deus o que ele fez. Isso Deus não aceita. Deus já viu o que você fez ou deixou de fazer. Você precisa se colocar diante dele e se humilhar e dizer: eu sou falho, me perdoa. Eu sou falho, me perdoa. Purifica a minha veste. Eu quero andar diante de ti em santidade, e ele receberá o teu louvor e a tua oração. Aleluia. Aleluia. Sem passar pela porta do quebrantamento, Deus não receberá o nosso louvor. Sem passar pela porta da humilhação, Deus não receberá a nossa oração. Agora, quando nos humilhamos, agora quando reconhecemos que somos falhos, pecadores, entendemos no mais profundo do nosso ser: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. Se humilhe nessa noite diante do Senhor. Se humilhe nessa noite diante de Deus. Se humilhe nessa noite diante do Senhor novamente, para que através do teu louvor Ele possa voltar a tremer os alicerces. Para que através da tua oração Ele possa voltar a te visitar de maneira forte e profunda. Para que através da tua vida, vidas sejam modificadas. Para que Deus receba o meu louvor e a minha adoração, eu preciso passar pela porta da fonte. É o que está no texto. Eu não li tudo isso, porque na realidade o que eu preparei
foi do versículo 1 até o versículo 47. Precisamos passar pela porta da fonte. Queremos que Deus receba o nosso louvor, mas não passamos nem pela porta do quebrantamento, nem pela porta da fonte. Pastor, que trem é esse? Esclarece para mim. Aleluia. Novo nascimento. Aleluia, Jesus. Queremos que Deus receba o nosso louvor e a nossa adoração, mas não passamos pelo novo nascimento. A fonte é o lugar onde brota água. A fonte é o lugar onde a água nasce. Aonde o melhor da água pode ser acolhido. É um manancial de águas tranquilas, calmas, límpidas e puras. Para que Deus receba a nossa adoração, precisamos passar pela porta da fonte, ser novo, nascido de novo, novo convertido, me entregar ao Senhor novamente. Depois da porta do monturo é a porta do novo nascimento. É a porta da fonte, novo nascimento. E se você aceitar isso na sua alma, Ele vai fazer sair de você um manancial de águas vivas. Se você passar por essa porta, a água que sair de você será fonte de vida para muitas pessoas. Precisamos passar pela porta do nascimento. Nós bebemos água constantemente, pelo menos a maioria de vocês. Bebemos água constantemente, mas precisamos voltar a beber das águas de Cristo. Aleluia. Precisamos voltar a beber das águas de Jesus. Aleluia. Estamos na nossa casa, na nossa vida, fazendo tudo, mas Jesus está dizendo: bebe da minha água, bebe da minha água, bebe da minha água. Você está desesperado com tudo que está acontecendo, e Jesus está dizendo: bebe da minha água, bebe da minha água, porque se você beber dessa água, eu farei fluir de você rios de água viva. Aquele que não é nascido da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nenhum músico, nenhum adorador, nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum membro, ninguém pode entrar no reino dos céus sem antes beber da fonte, sem antes beber da água da vida. Beba dessa fonte, beba dessa fonte. Cristo é essa fonte, Cristo é essa fonte. Ele quer que nós bebamos dessa fonte. Vai brotar água do nosso coração, vai brotar vida, vai brotar vida, vai brotar vida, e essa vida vai se espalhar por todas as pessoas. Glória. Levante a sua mão, por favor. Levante a sua mão, por favor. Eu sei que nós precisamos beber. Eu sei que nós precisamos beber. Eu sei que nós precisamos voltar a beber dessa água. Eu sei que nós precisamos voltar a beber dessa fonte. Eu sei que nós precisamos voltar a beber dessa água. Essa água vai purificar o nosso interior. Essa água vai purificar a nossa alma. E através dessa água vai fluir rio de água viva de dentro de nosso ser. Aleluia. Aleluia. Para que o nosso louvor e a nossa oração seja aceito, precisamos passar por essas portas. A porta do monturo, que é quebrantamento, arrependimento, humilhação. E a porta da fonte, novo nascimento. Beber das águas de Cristo, entender que só Jesus é o caminho e a vida. E precisamos passar por uma terceira porta, a porta das águas. Pastor, o senhor já falou. Não, a porta das águas. Eu falei a porta da fonte. Agora precisamos passar pela porta das águas. A porta da fonte é onde nasce, onde brota a água. A porta das águas é onde águas movimentadas passam, onde existe corredeira, aonde existe água que se movimenta, aonde existe água que anda, que vai, que corre, que desce, é manancial de água. Precisamos passar pela porta das águas. O que é isso, pastor? Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Passar pela porta da fonte, novo
ser cheio do Espírito de Deus, para que a nossa vida seja mudada, para que a nossa história seja mudada, para que nossa situação seja transformada. A porta das águas fala de rio, fala de corredeira, fala de água corrente, águas que se movimentam constantemente e não param, águas que são emanadas a todo instante. Isso é o símbolo do Espírito Santo. Isso representa que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, e quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela contagia, ela contamina. Quando a nossa igreja nasceu, a Igreja de Deus em Cristo nasceu 1906, 1907. Quando a nossa igreja nasce, ela tinha tudo para ser mais uma. Já existiam outras. Já existia a igreja evangélica, não era todos os crentes, era uma igreja evangélica. Existia batista, presbiteriana, batista da santidade, presbiteriana da santidade, enfim. E a nossa igreja tinha tudo para ser mais uma. Nenhuma dessas igrejas acreditava na porta das águas. Nenhuma dessas igrejas acreditava no Espírito Santo. Nenhuma dessas igrejas, em 1906, em 1907, nenhuma delas acreditava que alguém podia ser cheio do Espírito Santo. Foi quando C.H. Mason, fundador da nossa igreja, foi lá na rua Azusa. E lá ele orou durante 10 dias. E no 10º dia, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele voltou para a nossa igreja. E ele disse para todo mundo: olha, eu conheci um negócio legal. Eu conheci o Espírito Santo. Antes eu ouvia falar, hoje eu tenho ele no meu coração. Aí ele começou a orar. E o Espírito Santo encheu a vida dele. Ele deu uma rachada de língua. O povo estranhou. Metade da igreja se levantou e foi embora. A outra metade olhou para ele e disse: nós também acreditamos nesse Espírito. Aleluia. Nós também queremos ser cheios desse Espírito. E ele começou um trabalho. Com mais de 70 anos ele iniciou um trabalho. A Igreja de Deus em Cristo foi aberta quando o nosso fundador tinha mais de 70 anos. Aos 90 e tantos anos ele falece. Mas ele faleceu deixando uma igreja com milhões de pessoas para glorificar a Deus. Essa igreja que foi porta das águas, essa igreja que foi cheia do Espírito Santo, ela atraía negros e brancos. Lembrando que os negros e os brancos não podiam ficar juntos, eles ficavam separados. Mas quando as águas do Espírito vinham, quando as águas do Espírito apareciam, quando as águas do Espírito desciam, a história da igreja diz que os brancos não aguentavam, os brancos pulavam o alambrado. Havia um alambrado no meio da igreja, brancos e negros não podiam se misturar. Quando o Espírito vinha, os brancos pulavam o alambrado, se reuniam na frente do altar, brancos e negros abraçados, chorando, porque a porta das águas visitou a vida deles. A polícia entrava dentro da nossa igreja para separar, porque era proibido por lei, branco e negro não podiam ficar junto. A polícia entrava para separar, e quando os policiais entravam, eles ficavam como que paralisados, porque o Espírito Santo opera e trabalha. Precisamos nesta noite ser cheios do Espírito